As bolsas europeias não conseguiram evitar o efeito dominó depois das quedas no Credit Suisse e fecharam a sessão com perdas superiores a 3%. Numa reunião em Moscou, os presidentes da Rússia e da Síria reafirmaram a proximidade e as relações estratégicas dos dois países. Reforma das pensões votada esta quinta-feira em França. Protestos não travam governo gaulês. As más notícias que chegam do Credit Suisse e o medo de uma nova crise bancária afundaram as principais bolsas europeias, que esta quarta-feira fecharam com perdas superiores a 3%. Os bancos europeus sofrem as consequências do choque que abalou o gigante suíço, depois do seu principal acionista, o Banco Nacional Saudita, ter anunciado que não fará novos investimentos. As ações do Credit Suisse caíram mais de 24%, atingindo por vezes quedas superiores a 30%. As bolsas europeias não conseguiram evitar o efeito dominó. O CAC 40 em Paris perdeu 3,58%, o DAX em Frankfurt 3,27%, o FTSE em Londres 3,83% e o IBEX 35 em Madrid 4,3%. O índice PSI da Bolsa Portuguesa fechou a sessão a cair 2,77%, o valor mais baixo atingido este ano. Na região de Kherson, o cenário é de devastação depois de uma longa campanha de bombardeamentos russos. Se, entretanto, os ataques parecem ter parado, o regresso à normalidade é ainda uma realidade longínqua. Com a aproximação da primavera, os agricultores querem voltar a trabalhar os campos, mas deparam-se frequentemente com minas e munições não detonadas. Um desses agricultores é Andriy Litvinov. Um grupo de sapadores trabalhou com ele durante 4 dias para inspecionar o seu campo de 250 hectares. Mas, apesar dos esforços, continua a encontrar munições. Старалися своїми силами, щось трошки допомагали хлопці в свій вільний час, сапери. Було знайдено десь приблизно 300 зарядів, які хлопці збирали, ліквідували, взривали. Estima-se que há 2,5 milhões de hectares de área agrícola que precisa de ser inspecionada na Ucrânia, mas as operações de limpeza e desminagem exigem material especial e Kiev precisa de obtê-lo dos parceiros internacionais. Para os agricultores, outro problema é as suas próprias máquinas e tratores danificados pela guerra. As reparações são complicadas. Я с детства мечтал трактористом быть, пішов, нравиться мені. Та якби розмінірували, хоч час поїхав. Помчався вже, звісно, вже одвик трохи, вже хочеться в поле. Os agricultores de Kherson esperam poder trabalhar pelo menos 30% dos campos nos territórios libertados das margens do rio Dnipro. Um início, mas não o suficiente para alimentar o país. Os presidentes russo e sírio reafirmaram as relações estratégicas dos seus países numa reunião esta quarta-feira em Moscovo. A conversa entre os dois líderes centrou-se na reconstrução da Síria após 12 anos de guerra civil, no restabelecimento das relações entre Damasco e a Turquia e na ajuda às vítimas do terremoto. Мы, как настоящие друзья, пытаемся вас поддержать. Здесь, как вы знаете, работали и наши подразделения по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям и представители вооруженных сил, находящихся в Сирии, также вносят свой вклад в борьбу с последствиями землетрясений. A Síria é um dos poucos países a apoiar a invasão russa da Ucrânia e Bashar al-Assad reafirmou o seu apoio. أريد أن أستغل هذه الزيارة الأولى لي بعد بدء الحرب في أوكرانيا لأجدد موقفنا الثابت في دعم الموقف السوري من هذه الحرب ضد النازية القديمة الجديدة. O apoio militar de Moscovo às forças de Assad ajudou o governo da Síria contra os rebeldes. Em troca, Damasco apoia agora a Rússia face à condenação internacional generalizada da invasão da Ucrânia.
Um incidente de rotina aconteceu num momento muito sensível das relações Rússia-NATO. Caças britânicos e alemães interceptaram um avião de reabastecimento russo perto das fronteiras da Estónia esta terça-feira. O avião não conseguiu comunicar com o controle de tráfego aéreo e foi escoltado durante alguns minutos. Teatav muudatus liikluse iseloomus on toimunud meie piiri lähistel. Punkt 1 on vähenenud lahinglennukite aktiivsus meie vahetuspiiride läheduses, kuna tõenäoliselt enamus neist on seotud Ukraina sõjaga. Küll aga on suurenenud erinevate transportlennukite lendude arv emamaalt Kaliningradi ja tagasi. O episódio coincide com a colisão entre um avião de combate russo e um drone norte-americano no Mar Negro, perto da península ocupada da Crimeia. O drone perdeu o controle e acabou por embater no mar. Rússia e Estados Unidos culpam-se mutuamente pelo que aconteceu. O colapso do banco norte-americano Silicon Valley Bank tem tido um impacto limitado no setor bancário da União Europeia, disse a comissária para os serviços financeiros. Mairead McGuinness garantiu que o sistema bancário está mais robusto que outros porque soube reforçar-se depois da crise de 2008, afirmou na sua intervenção quarta-feira no Parlamento Europeu, em Estrasburgo. These US banks were not subject to strict regulatory requirements for liquidity because the United States does not apply Basel to mid-sized and smaller banks. While here in the European Union, we do apply the Basel prudential standards to all banks. Had this been the case in the US and the Basel requirements on liquidity applied, it is likely these US banks would have had a stronger liquidity position. As normas de Basileia destinam-se a evitar consequências negativas para os clientes e para as economias de investimentos muito arriscados por parte de alguns bancos. A Comissão Europeia garantiu que continuará a acompanhar o caso e no Parlamento Europeu também se crê que o bloco de 27 países está bem protegido desta tempestade. Confident, however, that we have learned from the previous crisis. We've had a huge banking crisis in the European Union. We have built a new framework when it comes to banking legislation to avoid these crises in the future. And now we will see in practice whether what we have done in the past years is sufficient to prevent such a crisis from spreading to Europe. And I'm confident that this will happen. Monitorizar a situação é crucial porque o caso já teve sério impacto deste lado do Atlântico, mas num país não comunitário. As ações do Credit Suisse, um grande banco suíço, caíram 30% na negociação em bolsa. Uma auditoria revelou que os seus mecanismos de resposta a este tipo de choque são fracos. Um dos principais acionistas é um banco da Arábia Saudita que não pretende injetar mais capital. Apesar da grande mobilização social contra a reforma das pensões em França e dos apelos dos sindicatos a greves por tempo indeterminado, a Assembleia Nacional vota esta quinta-feira o controverso projeto promovido pelo governo e que prevê que a idade da reforma passe para os 64 anos. Os trabalhadores serão obrigados a cotizar 43 anos para receberem a sua reforma na integralidade. Para Emmanuel Macron, trata-se de garantir a vitalidade do Serviço Nacional de Pensões, mas o argumento não convence toda a gente e isso tem-se demonstrado nas ruas de muitas cidades. Protestos que têm perdido a força, provavelmente porque a batalha estará perdida. Apesar da contestação, sindicatos, esquerda, extrema-direita e perto de 70% dos franceses são contra, presume-se que a reforma seja aprovada graças ao apoio da direita gaulesa. O governo britânico apresentou esta quarta-feira a proposta de orçamento do Estado ao Parlamento, numa altura em que se multiplicam as greves e o descontentamento em vários setores no país. Durante a apresentação das medidas, o ministro das Finanças do Reino Unido reconheceu o impacto da inflação na vida da população. Inflation destroys the value of hard-earned pay, deters investment and foments industrial strife. High inflation, Madam Deputy Speaker, is the root cause of the strikes we've seen in recent months. We will continue to work hard to settle those disputes, but only in a way that does not fuel inflation. Part of the fall in inflation predicted by the OBR happens because of additional measures I take today.
O chefe da pasta das Finanças também anunciou a sua decisão de prolongar o apoio relativo às contas de energia das famílias pelo período de 3 meses. Jeremy Hunt também disse que iria colocar em prática medidas com o objetivo de atrair mais pessoas para o mercado de trabalho, incluindo trabalhadores com mais de 50 anos. Os britânicos têm vindo a demonstrar nos últimos meses o seu descontentamento face ao aumento do custo de vida e de energia e já organizaram várias jornadas de protesto. Mais de 25 mil pessoas tiveram de ser retiradas de casa na sequência do mau tempo que tem martirizado a Califórnia nos últimos dias. De acordo com a Proteção Civil local, há ainda mais de 60 mil pessoas assinaladas e preparadas para sair de casa a qualquer momento devido aos estragos causados pela chuva intensa. Na origem do mau tempo está uma série de rios atmosféricos, fenómeno meteorológico que se caracteriza por fluxos de uma elevada concentração de vapor de água na atmosfera e que chega a ter mais água que o rio Amazonas. Já diz o ditado, uma catástrofe nunca vem só. Na Turquia, pelo menos 14 pessoas morreram e 5 estão desaparecidas na sequência de inundações causadas por chuvas torrenciais. Esta catástrofe natural atingiu em particular 2 províncias, Şanlıurfa e Adıyaman, que foram atingidas pelos sismos devastadores do mês passado. De acordo com as autoridades, várias pessoas foram ainda retiradas dos acampamentos temporários, construídos para dar auxílio às vítimas dos terremotos.